Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me llamo Elisiane y vamos a compartir una vez más una clase de lengua espanhola com vocês. Bien? Antes, vamos para os nossos recados. Você que faz a sua atividade pela internet, que tem acesso ao aplicativo, responda à atividade obrigatória para ter a sua frequência garantida, a sua presença na aula. E você que está fazendo as atividades em casa e pela televisão, buscando as atividades no seu colégio, não deixe de entregá-las na data que foi estabelecida pelo colégio. Bien? Vamos nos lembrar então também a respeito do material que vocês devem ter aí com vocês para acompanhar a aula. Tem aí o seu caderno e a sua caneta para que no momento que for necessário você já esteja pronto aí para fazer as anotações. Bien? Vamos nos lembrar então do que vocês estudaram na aula passada, que vimos em la classe passada, o tema alimentação e saúde, bien? Estudamos guia de saúde e campanha publicitária, linguístico discursivo, ações que indicam recomendações e conselhos no imperativo e léxico e expressões relacionadas à temática. E em la classe de hoje, que vamos a ver, que nós vamos estudar hoje? Hoje, como te alimentas? Então, nós temos este tema e continuamos falando um pouquinho a respeito de saúde e de alimentação. Os gêneros textuais que nós vamos utilizar nesta aula é o teste e a tira, o linguístico discursivo, ações no presente do indicativo e léxico e expressões relacionadas à temática. Para começar, né? Vamos a ler aí. Eu vivo a base de vitamina C, né? C de comida, computadora, celu, abreviação de celular, chocolate e cama, né? Esse é o estilo de vida aí do gaturro. Olha, a base de que ele vive? Comida, computador, celular, chocolate e cama, né? A ver, então, temos aí a primeira atividade. A partir da leitura contexta, qual é o estilo de vida que Gaturro lleva? Que tipo de vida, que estilo de vida, de alimentação ele tem? B. Qual pode ser a consequência para alguém com este estilo de vida? Né? Todas as nossas ações, né, têm as consequências. Para esse estilo de vida que o Gaturro leva, quais podem ser as consequências? Você pode responder e nós já voltamos aí para conferir as nossas respostas.
Muito bem, vamos a corrigir, né, sobre o estilo de vida do gaturro. Né? Qual é o estilo de vida que gaturro leva? Gaturro leva um estilo de vida sedentário, ele fica muito tempo parado, ele não se movimenta, só deitado na cama, sentado, levanta da cama, pelo jeito vai para o sofá, né? E comendo besteira. Bien? Em la B, qual pode ser a consequência para alguém com este estilo de vida? A consequência pode ser enfermidades físicas e mentais. Né? Às vezes, o mal não é só para o físico, né? Mas também para a mente. Pessoa que não mantém a sua mente ativa, né? Que fica ali só no celular, vendo uma coisa só. Quando ela vai tentar fazer um outro tipo de atividade que exige raciocínio, ela não consegue acompanhar. Agora, gente, vocês vão fazer um teste, tá? E tu, como te alimentas? Esse teste aí você vai responder, você precisa anotar, pegue aí sua caneta aí, tu bolígrafo, para você ir anotando, porque depois nós vamos ter uma pontuação para somar e para ver o resultado, para conferir o resultado do teu teste, para ver como você está se alimentando. Bien? Haz el teste e comprueba tu estilo de alimentação. Então aí na pergunta 1, mamá preparou tu platillo favorito, lasanha. Tu, letra A, desfrutas cada bocado e sigues comendo, inclusive depois que hayan levado de la mesa. Você não para de comer, o pessoal já está levantando da mesa, você continua comendo. Em la B, te lo pierdes porque não estavas em casa, depois comerás lo que sobre, tal vez. Em la C, apenas tocas tu plato, todavia estás repleta com as galletas que devoraste, você só experimenta, porque você ainda está cheio com os biscoitos que você comeu há pouco tempo. Então, anote aí. Número 1, qual que é a sua resposta? A, B ou C? Depois nós vamos fazer a soma dessa pontuação. Em la 2, são las 7:30 e tienes que correr para ir a la escuela. Tu, A, omites el desayuno, não toma o café da manhã, não tienes tempo e tampouco hambre, você não tem nem tempo e nem fome. B, te tragas um vaso de jugo, você toma um copo de suco, te llevas uma barra de granola para comer mais tarde entre classes, né? Leva alguma coisa para você comer entre uma classe, uma aula e a outra. Em la C, te sentas a desayunar como Deus manda. Você senta, toma seu café da manhã tranquilo, as classes podem esperar. Bien? Em la 3, te reúnes com tus amigos em el food court del mall, antes de ir de compras, né? Então você se reúne com seus amigos na praça de alimentação do shopping, antes de vocês irem comprar, tá? Tu, A, puedes resistir-te a ordenar umas papas fritas e um refresco? Não puedes resistir-te, né? Você não resiste, você pede aí batata frita, um refresco, ainda que, né, aunque comiste um enorme almoço há 2 horas, faz 2 horas só que você almoçou, mas você não resiste, você quer comer mais uma coisinha. Em la B, ordenas las papas e el refresco, porque, como sempre, solo tomaste yogur a la hora de comer. Então, você pede as batatas fritas, o refresco, porque, como sempre, você, né, não fez uma refeição, uma boa refeição, e agora já está com fome. C, ni siquiera ves la comida, solo piensas em comprar. Vá anotando. Em la 4, es viernes por la noche, tienes planes para ir al cine e luego a cenar pizza. Então, sexta-feira à noite, seus planos são sair para comer pizza. Em el cine, tu, né? A, te olvidas de la pizza e devoras palomitas de maíz, você esquece da pizza, começa a comer pipoca, né? Come bastante, devora. Passas com chocolate e refresco. Não has comido em todo o dia e não puedes esperar mais. Então já estava com muita fome, não conseguiu esperar a pizza. B, compras palomitas de maíz e refresco e luego também comes pizza. Então você vai lá ao cinema, come
a pipoca e também, além da pipoca, a pizza depois. C. Compartes uma bolsa de palomitas de maíz pequena com uma amiga para comer pizza? Então você pensa, já que eu vou comer pizza depois, eu vou comer um pouquinho só, vou repartir aqui com a minha amiga, né, pipoca, e depois vai ficar melhor. Em la 5. Quando se trata de comida, tu lema é A. Jamás he comido um prato ou bocadillo que não me guste. Você nunca comeu nada que você não gosta, você só come o que gosta. B. Os bocadillos são mais divertidos que a comida? Que são os bocadillos? Os lanches, essas besteiras assim que a gente come, salgadinhos, biscoitos, né? C. Quem tem tempo para comer? Você respondeu aí? Certo. Então nós tínhamos 5 perguntas, 5 questões e você foi marcando ou A, ou B, ou C. De acordo aqui com essa tabela, se você marcou lá na número 1, por exemplo, a letra A, você marcou 3 pontos. Agora você vai fazer a soma, tá? Se na número 2, na pergunta 2, você marcou a B, então é só um exemplo, você marcou 2 pontos, então você vai somar 3 com 2, né? No final você vai ter uma pontuação. Eu vou dar um instantinho para você fazer essa soma e nós já retornamos para ver o seu resultado. Muito bem, vamos ver o resultado do seu teste. Você já somou aí a sua pontuação e agora temos, né? Agora temos aqui 3 resultados distintos, diferentes. Então temos os resultados e já os conselhos juntos, né? De acordo com cada tipo e estilo de alimentação que você tem. Olvídalo. Para quem tem esse resultado aqui que marcou entre 5 e 7 pontos, né? É aquela pessoa que esquece de comer, não prioriza muito, não liga muito para a comida. Empieza o dia com um bom desayuno e te sentirás melhor em la escuela e em el trabalho. Então comece seu dia com um bom café da manhã, né? Não só em sentido de quantidade, né? Em qualidade também. Come algo cada 3 horas ou te sentirás cansado e irritável. Haz uma pausa para cenar, tá? Então, La rumiante, para você que marcou aí entre 11 entre 8 e 11 pontos. Você marcou essa pontuação aí? La rumiante, o que significa isso? É aquela pessoa que vive beliscando, comendo um pouquinho a todo momento, né? Vamos ver aí qual que é o conselho para você. Prolonga os efeitos de los bocadillos, né? Por quê? Quando você come esses bocadillos, essas comidinhas gostosas, essas porções pequenas, ela não tem um efeito prolongado, ela não te sacia, então você está sempre beliscando, porque não saciou, deu fome de novo, vai comer de novo. Combinações como queso barro em graças, galletas saladas, né, os biscoitos salgados, proporcionam uma mistura de carboidratos, proteínas e graças e te deixarão satisfeito por mais tempo. Certo? Então tem esse conselho aqui para você que vive fazendo aí uma boquinha. Trata de organizar tus comidas, né? É fundamental ser organizado. Pensa em lo que bebes, beba água, leite descremada, né? O leite desnatado, ou jugo de naranja, o suco de laranja ou da tua fruta preferida. Se você teve esse resultado aqui, ó, entre 12 a 15 pontos, a comer se ha dicho, aquela pessoa que
quer comer, não tem tempo ruim. Ah, eu quero comer, acabei de comer, se é um prato gostoso que eu gosto, eu vou comer de novo. Então, os conselhos. Planeia tus comidas e renuncia a certas coisas. Quando tengas planes de comer depois do cine, consumes menos golosinas em el cine e olvídate de ellas por completo. Toma consciência. Antes de comer, pergunta-te se estás hambriento. Você está mesmo com fome? Ou solo comes porque tienes a comida em frente? Também pensa que puedes confundir la sed com hambre. Bien? Come bocadillo nutritivo como frutas e iogurte. Vamos a ler agora uma tira de Mafalda, né? Nós temos aí uma informação, há poucos dias morreu o criador da Mafalda, o Quino, faleceu no dia 31 de setembro e nossa querida Mafalda se quedou órfã. Bien? Vamos a ler. No puedo tomar la sopa porque soy una viejita de pulso tembleque y se me cae toda, ¿ves? Está bien, venga la cuchara, yo te doy la sopa. Pasa que soy viejita, pero no estúpida. La actividad 2. Lea una vez más la tira de Mafalda e descreve com tus palavras lo que sucede. Então, não vou explicar muito sobre o que fala, né? Mas nós temos algumas palavras, eu vou voltar aqui para destacar com vocês, algumas palavras que podem comprometer a sua interpretação. Então, não puedo tomar la sopa, sou uma viejita, né? Sou de idade, uma velhinha, de pulso tembleque, o meu pulso ele treme, ele não é firme. Se me cai toda vez, está bem, venga la cuchara, né? A mãe diz, dê a colher. Eu te dou la sopa. Passa, pare, sou viejita, pero não estúpida. Agora você já tem condição de escrever com as suas palavras o que acontece, o que sucede com Mafalda.
A corrigir, então, chicos, antes de fazer a correção, a professora falou para vocês que o Quino, ele faleceu dia 31 de setembro. Imagine, nem tem 31 o mês de setembro, não tem o dia 31. Ele faleceu 30 de setembro, aos 88 anos. Bien? Então, a gente tem aí ó, a descrição. O que acontece em esta tira? A Mafalda não lhe gusta tomar a sopa. Então, para quem conhece, para quem lê bastante Mafalda, sabe dessa implicância que ela tem com a sopa. Ela não gosta mesmo, ela detesta a sopa. Então, não lhe gusta tomar a sopa, por isso inventa uma desculpa. Sua mamãe tenta resolver o problema, quer que sua hija coma, pero não sale exitosa, não dá certo, né? Ela não quer comer de jeito nenhum, tá bom? A gente vai fazer uma análise agora dessas palavras, desses verbos que aparecem aí na tira da Mafalda. Analisa as palavras em destaque. Elas correspondem a letra A, descrição, ação, comparação ou advérbios. Tá bem simples. Responda e nós já vamos corrigir. A corrigir, então, ticos, vamos corrigir aí a nossa atividade? Nós analisamos aí as palavras, a professora até comentou com vocês anteriormente, né? Essas palavras em destaque são e indicam ações, correto? Bien? Ações em presente de indicativo. Vamos aí continuar falando sobre esses verbos que aparecem no presente, que apareceram na tira. Vimos em la atividade anterior que as palavras puedo, soy, cae, doy se refieren a acciones que ocurren en el momento que se habla. Por lo tanto, son verbos en el presente.
né? São verbos que estão sendo falados, né? Acontecem na hora que a personagem fala, né? Poder, ser, cair, dar, né? Esses verbos. Mira as frases com esses verbos. No puedo tomar la sopa. Soy una viejita de pulso tembleque. Se me cae toda, yo te doy la sopa. Então, eles estão aqui todos destacados, os verbos, as ações no presente. O verbo dar, a gente vai agora se atentar um pouco, analisar o verbo dar em espanhol. O verbo dar tem lo que se denomina irregularidade em la primeira persona, né? Qual seria a primeira pessoa? Yo, bien? Se trata de um verbo que sofre uma alteração de la regularidade apenas em la primeira persona del singular, sendo que as outras personas se conjugam como se fuera um verbo regular. Exemplo, temos aí como exemplo a frase te doy esta flor. Então, como eu já disse, primeira pessoa do singular, yo, a alteração acontece apenas aqui. Nas outras pessoas, você vai conjugar o verbo como se fosse um verbo regular. A irregularidade é só aqui que acontece. Então, se você queda assim, yo doy, tú das, él, ella ou usted dá, nosotros damos, vosotros dais e ellos, ellas ou ustedes dan. Em la atividade 4, né? O que você vai fazer? Você vai observar a conjugação do verbo dar, bien, e vai completar essas frases. Ella siempre, né? Me. Então, ella, você consulta aqui, onde que está ella? Né? Ali, terceira persona del singular. Então, você vai usar ali o verbo e vai fazer assim com todas as opções, respondendo corretamente. E daqui a pouco nós já corrigimos.
Muy bien, vamos a corrigir. Tenemos entonces acá, en la A, ella siempre me da una buena noticia. En la B, me dan mucho miedo las películas de terror. En la C, tú das buenos consejos sobre una alimentación equilibrada. Y en la D, yo te doy la sopa. Bien? Vamos à atividade 5. Né? Nós temos uma parte da tirinha acá em destaque, aqui em destaque. Não puedo tomar la sopa porque sou una viejita de pulso tembleque e se me cai toda, vês? Então, a gente tem aqui em destaque o verbo cair, me cai, né? O verbo cair. Em la frase, se me cai toda, o verbo caer se refere a que ou a quem? Né? A quem que esse verbo está se referindo? Pense um pouquinho, responda e nós já vamos conferir a resposta. Muy bien, vamos a corregir, chicos. Entonces, el verbo caer se refiere a qué o a quién. El verbo caer se refiere a la sopa, né? Se me cae toda, né? A sopa cai toda em mim, né? Me suja. Essa é a desculpa da Mafalda. Vamos a nuestro quiz agora, né? Na opção 1, leemos em la tira de Mafalda que a ella não le gusta nada a sopa. Há alimentos que não nos gustam, verdade? Pero devemos comer. Por quê? Por que devemos comer? Mesmo que não nos guste, né? São nutritivos e importantes a nossa saúde? Ou B, queremos nos manter em forma? Em la questão 2,
Vimos que os verbos puedo, soy, cae y doy fueron conjugados en el pretérito, futuro ou tempo presente. Pode contestar aí, pode responder e nós já voltamos para corrigir, bien? A corrigir, chicos. A ver nuestro quiz, entonces. Leemos en la tira de Mafalda que a ella no le gusta nada la sopa. Hay alimentos que no nos gustan, pero debemos comer porque son nutritivos e importantes a nuestra salud. Y en la cuestión 2, vimos que los verbos puedo, soy, caio y doy fueron conjugados en el presente, né? Nós estudamos pouquinho o verbo no presente do indicativo. Para encerrar a nossa aula, vamos fazer a leitura desse provérbio. Quando a alimentação es mala, la medicina no funciona. Quando a alimentação es buena, la medicina no es necessária. Então, para você refletir pouquinho a respeito disso que falamos nessa classe, que foi sobre, te alimentas corretamente, Fizemos o teste para você observar aí, pensar pouco no seu estilo de alimentação. Eu agradeço muito por sua atenção, muitas graças e hasta a próxima classe, chicos.